Boa tarde, meus amigos. Ou boa tarde, minhas amigas, porque eu tenho muito mais amigas no Facebook do que amigos. Quero acreditar eu que é porque as mulheres são muito mais inteligentes. Eu quero fazer um vídeo e esse vídeo vai se chamar Teoria da Conspiração. Por que Teoria da Conspiração? Teoria da Conspiração porque é uma teoria que eu criei na minha cabeça, certo? Para explicar o que é que está acontecendo nesse momento, que é muito além do que aquilo que se mostra, né? Do que simplesmente uma doença, né? Então, se eu tivesse que criar ou explicar uma teoria da conspiração, eu diria que é o seguinte: a China desenvolveu esse vírus, certo? Era um vírus que já existia, eles mudaram ele, certamente, certo? E, primeira coisa, eles contaminaram o próprio povo, certo? Porque da China se pode esperar isso. Eu estive na China e eu sei o que o governo faz com o povo. Então, e qual é que seria o objetivo disso tudo? O objetivo disso tudo seria, o objetivo maior, seria desestabilizar o governo de Trump nos Estados Unidos. Para quê? Para que ele não vença, né, a próxima eleição, que ele não se reeleja presidente dos Estados Unidos. E por que eles não querem que ele se reeleja presidente dos Estados Unidos? Então, assim, o Obama, o presidente anterior, que era centro-esquerda, certo? O Obama destruiu a indústria nacional. Ele deixou claro, os americanos ainda têm uma indústria muito forte, armamento bélico, alimentos, tá? Mas a indústria no geral, ela foi substituída pela indústria chinesa, certo? Ok. Trump assumiu o governo e percebeu que isso não está certo e que um país precisa ser industrializado. O que ele começou a fazer? Começou a bloquear o comércio com a China, aos poucos, certo? E incentivar o crescimento da indústria nacional. Bom, isso foi um horror para a China. Por quê? O que aconteceria com isso? Primeira coisa, a China perderia uma boa parte do maior mercado consumidor dela, que são os americanos. Em segundo, os americanos, eles não viriam simplesmente para industrializar o país, eles viriam para disputar o mercado internacional com a China. E aí, o que ocorre se os americanos fizerem isso? Bom, a China industrializada, os americanos industrializados, porém, os americanos possuem alimentos e possuem matéria-prima, certo? O que a China não possui. Ok? Tudo bem. Então a China fez toda essa jogada, certo? Isso na minha teoria da conspiração, naturalmente. A China fez toda essa jogada, contaminou o próprio povo, certo? Eles mataram lá 3, 4 mil pessoas, que para eles não faz diferença nenhuma, certo? E aliados com países europeus também de centro-esquerda, como Espanha, França e Itália, certo? Eles criaram esse caos, certo? Para daí vir para o Brasil e para os Estados Unidos, certo? Para se espalhar pela Europa e aí ter o aval da Organização Mundial da Saúde, cujo o diretor da Organização Mundial da Saúde é um etíope, certo? De um partido que destruiu a Etiópia. Que esse partido, naturalmente, é comunista. Mas isso também é uma conspiração, certo? Porque a gente sabe que o comunismo não faz isso. Bom, então, os países da Europa, esses três, são países que estão falidos, com as suas economias falidas, com ideais centro-esquerda, certo? E eles fariam parte dessa jogada da China para atingir os americanos e o Brasil. E depois eu vou dizer por que o interesse da China em atingir o Brasil, certo? Então, o que eu diria, se isso fosse uma teoria da conspiração, seria que a Itália, a Espanha, a França e a China estão matando o próprio povo. É isso que eles estão fazendo. Claro, se isto é só uma teoria, né? Estão matando o próprio povo, certo? Feito isto, né? O que aconteceria? Vem para o Brasil
certo? Começa a se alastrar. Só que a gente percebeu já que da linha do Equador para baixo, o desenvolvimento desse vírus é diferente do que da linha do Equador para cima, devido ao clima do momento lá e várias outras condições, faixa etária, saúde da população e tal. E o Brasil, um país tropical, enfim, com muito sol, né? Aqui as coisas estariam saindo um pouco diferente. Porém, o que eles têm no Brasil de aliado? O que a China, a Itália, a Espanha, a França têm no Brasil como aliado? A esquerda, certo? Os partidos de esquerda, que estão aliados com o centrão corrupto do Brasil, certo? E o que eles têm como políticos? Os governadores dos estados. Então, o que aconteceria? Começa esse processo no Brasil, certo? Se espalha um pavor, e a Rede Globo, tá? Junto, né, que formariam aqui no Brasil o fã-clube do coronavírus. Então, se cria todo um pânico, se cria, sabe, um medo, as pessoas estão apavoradas, sabe? E os governadores de estado, certo? Por trás, que não é tão por trás, né? Porque já está uma coisa bem clara do que está acontecendo, né? Eles começariam a agir contra o governo federal. Então, junto com o STF, certo? Derrubando decretos do presidente, indo contra o que o presidente fala. E eles se apoiam no quê? No que eles se apoiam? Eles se apoiam na saúde das pessoas, certo? E como exemplo, nos países europeus. Mas talvez eles estejam se apoiando em países que estão matando o próprio povo. Já paramos para pensar nisso? Na minha teoria da conspiração, naturalmente, né? Então, toda essa arquitetura que foi tramada seria em relação aos americanos e o Brasil. Por quê? Porque se os Estados Unidos se tornam uma potência, certo? Tendo a indústria, ele já é uma potência, mas enfim, é nesse sentido de industrialização. Ele tem a indústria, ele tem o alimento, ele tem a matéria-prima. A China só tem a indústria, eles precisam da matéria-prima. Em que país eles buscariam a matéria-prima? Só tem um país que eles poderiam buscar que tem tudo, que é o Brasil. Somos nós, certo? Porém, o Bolsonaro se aliou com o Trump. E aí isso é um problema muito grande para a China, porque não significa que o Brasil não vá mais vender para a China porque nós vamos nos aliar com os americanos. Não, mas pode ser que daqui a um tempo, as economias alinhadas novamente, certo? Nós, em parceria com os americanos, não vamos mais permitir que a China venha aqui e compre de graça. E leve de graça a matéria-prima, compre de graça as nossas empresas. Talvez elas tenham que pagar um preço. E se a China tiver que pagar um preço, eles não são mais tão competitivos no mercado. Aí eles igualariam com a indústria americana, certo? Então, a minha teoria da conspiração seria essa, né? Que seria a China, aliado com os países da Europa, para derrubar o Trump e aqui o Bolsonaro, e assumiria a esquerda, né? Então, essa parte que está sendo feita aqui no Brasil, quanto aos governadores, é criminoso. Então, a gente percebe claramente que aqui no Brasil, indiretamente, o governo, não o federal, mas dos estados, eles estão matando o próprio povo. Exatamente, só muda as circunstâncias em relação à Europa. Lá eles estão matando com o vírus, aqui eles vão matar de fome. É o que está acontecendo. Porque o desemprego que está sendo gerado é muito grande. Quem vai pagar essa conta? Certo? Quem pagaria essa conta? O desemprego vai diretamente para a conta do presidente da República. Certo? Então, tudo isso está sendo arquitetado para que em 2022 o Bolsonaro perca a eleição. A esquerda assuma e venda o Brasil para a China. Certo? Esta é a minha teoria da conspiração. Certo? Que ela é válida só para mim. E, como eu disse, ela é uma teoria. Outra coisa, o Brasil já é um país socialista. E eu digo que as pessoas são socialistas
e elas nem sabem. Elas têm ideias socialistas e elas não sabem, né? Quando as pessoas esperam tudo do governo, certo? Quando são contra a indústria, porque a esquerda é contra a indústria. Por que a esquerda é contra a indústria? Porque a esquerda diz que é contra o capitalismo. Mas que engraçado, né? Como contra o capitalismo? É contra o capitalismo, não. Eles querem gerar o desemprego. Porque o desemprego é importante para a esquerda. Eles precisam gerar desemprego, certo? Para chegar e criar programas sociais e dar uma Bolsa Família. Essa é a intenção da esquerda e sempre foi. Eles já tinham iniciado esse processo. O que eles querem fazer? Eles querem tornar o Brasil uma Venezuela. Então o Brasil é socialista, já é socialista. Outra característica do socialismo: como é que os governadores de estado, como é que os prefeitos, eles decidem se eles devem fechar o comércio, fechar a indústria, como eles bem entenderem. Mas de onde que vem isso? Isso, eles têm a ideia de que eles são o poder. Isso é socialismo, certo? E enquanto nós, como povo, permitirmos que eles façam isso, eles vão continuar. Porque se nós estamos num problema tão grave assim, certo? Que tem que fechar a indústria, que tem que fechar o comércio, a primeira coisa que tinha que ser feito é cortar todo e qualquer salário e benefício dos políticos. Eles são servidores públicos. Então, primeiro o público, depois o servidor, né? Para mim, essa é a lógica das coisas, né? Então, quando um governo, por si só, ele toma decisões assim, certo? O que ele está fazendo? Na verdade, por trás, ele está gerando desemprego. Esse é o objetivo dos governos, alguns governos do Nordeste, Rio de Janeiro, o Dória na frente. E eu não sei como é que as pessoas podem... Povo paulista, vocês têm que enterrar o João Dória tão fundo e virado para baixo, que se ele tiver que cavar, ele desça mais um pouco. Porque esse cara é um imbecil. Esse é um vendido. E o povo de São Paulo é um povo inteligente. É o centro nervoso do Brasil. Vocês não podem mais permitir que uma pessoa dessas exista, né? O Dória encabeçando os outros governadores. Olha o nível dos outros governadores. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos o governador Eduardo Leite, um total despreparado, mas um centro-esquerda, né? Vive de amores com Fernando Henrique Cardoso e tal, né? Então ele é um centro-esquerda. Então aqui no Rio Grande do Sul ele decretou agora mais 15 dias de comércio e de indústrias paradas. Então nós vamos parar um estado por 3 mortes, porque é o que houve no Rio Grande do Sul, 3 mortes. Quantas pessoas já foram desempregadas nos primeiros 10 dias? Esse relatório ninguém mostra, mas eu vou trazer esse dado, certo? Eu sei que tem uma cidade próxima aqui, com 29 mil habitantes, que ela já demitiu 800. Essa cidade já tem 800 desempregados em 10, 12 dias. Imagina em termos de estado, certo? Nós aqui na Serra Gaúcha, Caxias do Sul, tem um decreto que a indústria não pode trabalhar há mais de 10 dias, o comércio, sabe? Como é que a indústria não pode trabalhar? Mas de onde que vem isso? Baseado em quê? Qual que é o fundamento lógico para que se feche a indústria, o segundo polo metal mecânico do país, porque Caxias do Sul é o segundo polo metal mecânico do Brasil, certo? Como que se para uma empresa? Como que se para toda a indústria de uma região? Como é que um prefeito, sabe, que assumiu porque teve um impeachment do prefeito anterior, que foi um prefeito que, ao meu ver, tentou fazer coisas boas, mas era uma pessoa também que ele não se manifestava da maneira com que aqueles politicamente corretos, os filhos da puta eu chamo, mas os politicamente corretos, eles acham que ele não se apresentava correto. É como aqueles que dizem, eu não gosto como o Bolsonaro fala, tu quer casar com ele? Então cala a boca, certo? Então assim, aqui em Caxias também, o cara teve ali, ele andou mexendo onde ele não devia, sabe? Em empresas que ele não deveria mexer. Ele sofreu 7 tentativas de impeachment, até que uma eles conseguiram tirar o cara. Agora assumiram 2 despreparados, inclusive eu encontrei o vice-prefeito na rua esses dias aqui de Caxias do Sul, e eu pensei que o cara não era o vice-prefeito, eu pensei que era o cara que abria o bueiro, porque não tem explicação. Aquilo não tem explicação. Eu nunca vi uma pessoa tão desleixada assim na minha vida, da vida pública, certo? Então, essas pessoas decretaram que a indústria de Caxias do Sul deve ser fechada, certo? Mas e os salários? Então vamos lá, vamos parar tudo? Vamos parar tudo,
Vão bloquear o salário porque vocês são servidores públicos, vocês servem nós, certo? Então está na hora do brasileiro acordar. Perde, esquece, afasta essa mania, certo? Ou esse pensamento, certo? De vira-lata, essa síndrome, e começa a pensar, nós somos um país importante e nós não podemos mais estar à mercê da velha política mercenária, certo? Que mantém desemprego por décadas. Nunca o desemprego do Brasil mudou, nunca o saneamento básico do Brasil continua, mais de 50% das famílias brasileiras não tem saneamento básico, certo? Então quer dizer, são décadas do mesmo discurso porco e mentiroso. E isso nós precisamos mudar. Isso tem que mudar. Não pode mais ser assim. Sabe? Então, o brasileiro precisa acordar. Precisa acordar. Eu quero dizer que aqui no Rio Grande do Sul, nós poderemos ter um problema muito maior. Porque no Rio Grande do Sul, se o vírus não se disseminar e fizer a contaminação para que a gente desenvolva os anticorpos de defesa, entre 60 e 70 dias, o Rio Grande do Sul terá o clima da Itália. Nós entraremos no nosso inverno, e o nosso inverno é rigoroso. Então, se isso não ocorrer, tudo indica que nós teremos junho, julho e talvez parte de agosto com tudo fechado. Porque aí sim vai se disseminar o vírus. Então, se sabe disso, se tem um controle, se sabe como as coisas estão acontecendo, deveria ter sido preparado o nosso estado, Santa Catarina, Paraná, preparados para monitora, certo? Monitora como está se comportando isso, certo? Como estão as mortes, as contaminações, monitora, continua o comércio, continua a indústria, mas com um alerta para que, quem sabe, daqui a tanto tempo, nós vamos ter que parar. Então todo mundo se programa. Certo? E não, as pessoas pararam de trabalhar na sexta, por final de semana, e segunda-feira estava tudo fechado. Baseado em que nisso? Como é que um prefeito manda fechar indústrias? Esses caras, eles vão suprir todo o custo, todo o prejuízo que a indústria tiver, que o comércio tiver? É óbvio que não, mas eles deviam responder criminalmente. Isto sim. Sabe? Então eu acho que está na hora de a gente acordar. Está na hora de acordar. Não podemos aceitar. O brasileiro tem outra coisa, além da síndrome de vira-lata, ele tem outra coisa. É só aparecer um político na frente dele, um bosta de um vereadorzinho, certo? Ele se joga no chão. O brasileiro se joga no chão, sabe? Parece um cachorro sarnento, sabe? Apareceu um político, o cara é teu servidor, ele tem que te dar bom dia e tem que falar depois de ti. Mas como assim? Sabe, chega do poste e mijar no cachorro. Isso é cultura, a gente tem que acordar, tem que pensar como nós agimos até agora, não tem funcionado. Certo? Temos que começar a agir diferente. Certo? Então, eu quero dizer, para terminar, só mais uma coisa. Eu vejo a esquerda, né, se manifestando de uma maneira, e a militância de esquerda eu considero coitados. Eu considero a turma do lastro, eu considero pessoas insignificantes e com pensamento atrasado, sabe? Pessoas que... Veja por si mesmo quem eles são, certo? Batendo panela, e isso é medíocre, mas combina com eles, porque é o que eles fariam. Vamos bater panela, ok, continue batendo panela, não tem problema nenhum. Né? Então, mas eu acho que então é só a esquerda. Aqui no Rio Grande do Sul, mais de 3 mil presos foram libertados por causa do coronavírus. E não teve nenhum caso de coronavírus nas penitenciárias. Eu não consigo entender isso aí. Aí eu vou dizer que essa é outra teoria da conspiração que encaixa naquela primeira que eu falei, né? Isso faz parte. Então é um governo porco, é um governo contra o povo. É um governo corrupto, é um governo vendido, certo? E isso tem que acabar, e o Brasil tem que acordar, e o Rio Grande do Sul tem que acordar. Pô, nós somos gaúchos, nós temos uma história de luta, de tradição, de garra, certo? E agora nós estamos aqui que nem os imbecis. Chega! Não é meia dúzia de político banana que vai decidir o que nós vamos fazer, certo?
Vamos fazer algo monitorado, controlado, sim, ok, não tem problema nenhum. Agora, chega e para tudo, da onde? Não, né? E a esquerda apoiando. Fiquem em casa, fiquem em casa. O bom é que aqui no Rio Grande do Sul, quem elegeu o governador, a turma que elegeu o governador são os que mais estão sofrendo, desde que ele assumiu. E são os que mais vão sofrer, porque eles não sabem o que está por vir. Nós tínhamos o Sartori, que era governador, que era aqui de Caxias do Sul, que ao menos é um homem sério, é um homem honesto, certo? Estava fazendo um trabalho dentro daquilo que as condições lhe permitiam fazer. Não queremos ele, nós queremos o bonitinho, a frutinha do leite. Ok, tá aí, o resultado tá aí, né? O cara fazendo essa palhaçada toda, isso tem que acabar, certo? Então a esquerda ali junto, né? Fiquem em casa, não vamos trabalhar não sei o que. Então agora vamos fazer o seguinte, querem separar Brasil direita e esquerda? Ok, vamos separar Brasil direita e esquerda. Então, se eu fosse pensar assim, eu faria o seguinte, eu chamaria todos os empresários do comércio, da indústria, do transporte, e diria assim, faríamos uma reunião, certo? E daí eu diria assim, a partir de hoje, vamos começar a visitar o perfil do Facebook de todos os nossos funcionários, certo? Os que são de esquerda serão demitidos. Na hora, sem choro, eles querem ficar em casa, eles são contra a indústria, eles são contra o capitalismo, certo? Então fiquem em casa. Não tem problema, já começa a admitir, vamos deixar trabalhar quem quer trabalhar. Era isso que eu tinha para dizer. Outra coisa, eu fiz um vídeo, o último vídeo que eu fiz, eu tenho essa estátua da Liberdade aqui atrás, que é um presente que eu ganhei, e as pessoas fizeram comentários, eu vi a tua estátua aí, agora eu sei o porquê que tu está falando isso, né? Bom, eu vou dizer que você não faz a mínima ideia, mas eu prefiro me ajoelhar para os americanos do que lamber os pés sujos dos chineses. Certo? Eu prefiro me ajoelhar com os americanos. E vocês falam tanto, acontece que a turma do lastro de esquerda, a turma rasa, esses caras nunca saem do chão, eles estão sempre aí. Mas os políticos deles, certo? Os políticos, os representantes deles, vivem em Orlando e Nova York. Tu vai para lá, tu encontra um monte de político de esquerda lá. Que bonito, mas vocês não são contra o capitalismo, o que vocês estão fazendo aqui? Né? Não, nós somos contra o capitalismo só para vocês que estão ali no chão. Certo? Vocês que estão ali batendo panela, certo? Então vocês têm que seguir isso, contra o capitalismo, contra os americanos, vocês têm que beijar o pé sujo dos chineses, certo? E vamos fazer assim, se querem separar, vamos separar. Mais uma coisa, a esquerda não vai conseguir derrubar o governo, certo? Não vai conseguir derrubar o governo, porém, e eles são burros, a esquerda é muito burra e limitada, certo? O governo agora está todo ele, né, ocupado para tratar, né, dessa epidemia, desta pandemia. Ele não tem tempo para cuidar de outras coisas. Mas assim que surgir tempo, vocês vão ser o foco, vocês vão ser o assunto principal. Aí o governo e o povo de direita vai cuidar de vocês também. Podem ter certeza. Isso que vocês estão fazendo é o fim da esquerda no Brasil. Escreva o que eu estou dizendo, é o fim da esquerda no Brasil. A esquerda no Brasil, mais uma vez, igual a 1964, quando as Forças Armadas impediram o Brasil de se tornar comunista, hoje nós somos socialistas, sim, certo? E vamos impedir novamente de o Brasil se tornar comunista. E a resposta vai vir à altura, não se preocupem. A resposta vai vir à altura, porque nós não vamos comer cachorro na rua. Se vocês querem isso, problema de vocês. Acontece que vocês não querem, vocês querem, isso é para os militantes de vocês, né? Só que isso a gente não quer. Por quê? Porque o governo socialista, que é a porta de entrada do comunismo, certo? É um governo genocida. E se a minha teoria da conspiração estiver correta, é o que a esquerda está fazendo hoje. Um genocídio no mundo. Pensem bem. E está na hora de a gente mostrar para aquilo que a gente veio, aquilo que a gente quer fazer, certo? Nós somos de direita, nós somos contra a esquerda, nós não queremos essa gente, certo? Nós queremos que o Brasil produza, que o Brasil cresça, que o Brasil ande para frente e faça parcerias comerciais com países importantes,
certo? E não com a Venezuela e com Cuba. Essas pessoas, nós nem queremos contato com eles que fiquem lá. Nós não temos problema nenhum, nada contra o povo, porque o povo também não tem culpa, parte do povo não tem culpa, certo? Mas nós não queremos isso aí, certo? Nós não queremos a esquerda genocida mais no governo do nosso país. Isso nós não queremos mais. Então vamos lá, vamos fazer a nossa parte. Vamos prestar atenção nas coisas que estão acontecendo e vamos reivindicar que o poder está no povo unido, certo? E se não quiserem se unir conosco, não tem problema nenhum, nós vamos sozinhos, mas a esquerda não volta para o poder nunca mais nesse país, pode ter certeza absoluta. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus.